Uma das características do regime nazista foi a aplicação de símbolos para diferenciar e prontamente identificar seus mais variados prisioneiros. Você deve se lembrar bem da adaptada estrela de Davi que passava a identificar os judeus. Mas essa identificação ela era bem mais complexa e revelava um desejo de extermínio por meio da higiene racial de Adolf Hitler. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Momento Holocausto e hoje para falar sobre a identificação dos presos nos campos de concentração. Vale lembrar que o regime nazista não perseguia apenas inimigos políticos e opositores, mas uma gama muito variada de grupos étnicos. Então, muito além da numeração dos presos tão costumeira em geral, os administradores dos campos passaram a utilizar formas geométricas de maneira que eles pudessem ter uma identificação mais eficaz desses grupos. Infelizmente, quando a gente vai pesquisar por esses assuntos na internet, o que vemos são matérias muito rasas, como essa que você está vendo aí na tela, dizendo que os partidários de Hitler criaram um sistema de triângulos coloridos para identificar os prisioneiros de guerra. Mas vai muito além disso, tá, pessoal? Eu mesmo considero particularmente esse termo prisioneiros de guerra muito errado em se aplicar a toda atividade nazista, até porque o regime que colocava até mesmo à frente da guerra a questão da limpeza étnica, não só dentro da Alemanha, mas por toda a Europa. Existe toda uma legislação internacional para prisioneiros de guerra que difere e muito do contexto daqueles dias. Prisioneiros de guerra precisam ter um tratamento humanitário, eles precisam receber 3 refeições quentes por dia. Por fim, se compararmos ao tratamento que era dado a judeus ou ciganos, por exemplo, a gente vai ver que essa situação fica um pouco desbalanceada. E para entendermos melhor toda essa simbologia, nada melhor do que começarmos com o exemplo dos próprios judeus. Em setembro de 1941, que um decreto obrigou os judeus a ostentarem a estrela de Davi como uma braçadeira. O objetivo, claramente, não era enaltecer aquele grupo étnico-religioso, mas sim levá-los à vergonha pública. Os judeus que nesse momento já experimentavam um amargoso processo de guetorização, eles tiveram que lidar com insultos e toda a hostilidade da população alemã e também de territórios ocupados pelos nazistas. O símbolo que iniciou nos guetos e segue para identificar os judeus também nos campos de concentração era uma espécie de deboche do regime nazista ao grupo semita. O símbolo consistia em 2 triângulos sobrepostos em rotação diferente, de modo que formasse ali a estrela de Davi. O traçado preto, que ajudaria ainda mais na identificação, mesmo que a grande distância, e a palavra judeu escrita no centro da estrela, não em hebraico, mas em alemão. Até mesmo a cor amarela da estrela fazia parte de uma semiótica de desprezo aos judeus. Isso porque existia uma tradição no período medieval que relacionava essa cor à traição humana. Essa tradição dizia que Judas Iscariotes, quando traiu a Jesus, usava uma túnica amarela. Então, esse símbolo, quase que carimbado aos judeus, passava a informação à população alemã de que eles eram os traidores da pátria. É exatamente por isso que os judeus odiavam carregar aquele símbolo, e isso por 2 motivos. O primeiro, que eles eram insultados e hostilizados pela população em geral, e o segundo motivo é que aquele símbolo representava o que há de contrário de suas crenças e tradições. Nos campos de concentração, os judeus poderiam ter uma outra variedade de símbolos. Por exemplo, o triângulo vermelho era destinado a prisioneiros políticos. Caso o judeu também estivesse enquadrado nessa categoria, acrescentava-se sempre um triângulo amarelo por baixo. Outro exemplo seria dos prisioneiros comuns, que não sendo judeu receberia um triângulo verde e caso assim fosse, ficaria exatamente assim. O mesmo se daria, por exemplo, a judeus que também eram homossexuais. Uma outra forma de variação desse símbolo ajudava também aos guardas nazistas a identificar aqueles que eram reincidentes em seus crimes. Por exemplo, as testemunhas de Jeová recebiam um triângulo roxo, e caso fossem intransigentes na prática de seu culto, acrescentava-se uma faixa da mesma cor acima desse triângulo. O mesmo se dava em relação aos ciganos. Outra forma de identificação se relaciona à sequência de números e letras. Um guarda da SS Totenkopf que visse essa numeração procedida pela letra Z saberia se tratar de um cigano. As iniciais SU identificavam os prisioneiros soviéticos.
Prisioneiros com a letra X em vermelho em suas costas indicava aqueles que tentaram fugir dos campos. As letras também poderiam identificar a nacionalidade. Na foto que vimos aí, está relacionado a um polonês que foi o inimigo político do regime nazista de Hitler. O campo de concentração de Auschwitz desenvolveu um método de identificação ainda mais eficaz. Então, além da simbologia e dos números, eles também passaram a tatuar essa numeração no braço dos prisioneiros. Essa prática ficou muito restrita a esse complexo. Então, Auschwitz I, Auschwitz-Birkenau e Auschwitz-Monowitz. Hoje, graças aos direitos humanos, é extremamente proibido identificar grupos a partir de sua etnia. A máquina nazista ela foi implacável na execução e na morte de grupos como ciganos, judeus, testemunhas de Jeová, inimigos políticos. Mas essa prática ela pode sim ser replicada hoje em diversos governos totalitários. Cabe à humanidade estar atenta aí nesses aspectos e frear o máximo o avanço do totalitarismo. É isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu curtir, deixa o seu comentário também e eu conto com vocês.